Em Brasília, o dia foi de muito trabalho no Ministério da Agricultura. O governo se mobiliza para reduzir os impactos negativos da Operação Carne Fraca, que desvendou um esquema criminoso para permitir a venda de carne adulterada. Então vamos a Brasília falar com o repórter Pedro Henrique Moreira, que traz as informações para a gente. Boa noite, Pedro. Olá, Marcelo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, hoje já estava agendado aí um telefonema entre o presidente Michel Temer e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e era esperado aí que esse assunto entrasse na conversa numa tentativa de tranquilizar o líder norte-americano. E o Ministério da Agricultura anunciou para amanhã, domingo, uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, o ministro Blairo Maggi e representantes do agronegócio, como, por exemplo, 3 entidades, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a Associação Brasileira da Proteína Animal e a Confederação Nacional da Agricultura. Na segunda-feira, uma nova reunião está programada, também com a participação do presidente Temer e do ministro Blairo Maggi, só que dessa vez com embaixadores de países que compram a carne brasileira. E 3 servidores da área jurídica aqui do Ministério vão para o Paraná tentar ter acesso aos laudos da operação, isso numa tentativa aí de delimitar o tamanho do dano, saber quantas empresas estão envolvidas e quais as falhas que elas cometeram. Hoje, o Banco Central informou à Justiça Federal que cumpriu a determinação de ontem da operação e bloqueou cerca de R$2 milhões de 46 dos citados. Lembrando que a Justiça Federal havia determinado aí o bloqueio de até R$1 bilhão de cada um dos envolvidos, o que estivesse disponível que chegasse até esse valor. E como você disse, hoje foi dia de trabalho aqui no Ministério. Técnicos se debruçaram sobre as mais de 350 páginas do processo para tentar entender detalhadamente o que ocorreu. Vamos acompanhar na reportagem. Técnicos do Ministério da Agricultura passaram o sábado reunidos em Brasília. O governo quer saber a extensão das falhas reveladas pela investigação Carne Fraca. O esforço agora é para tentar mostrar ao mercado e aos consumidores que os problemas foram casos isolados. O Brasil é um dos principais exportadores de carnes do mundo. A operação foi notícia em jornais de vários países. Gigantes brasileiras exportavam carne estragada. Foi a manchete do site da britânica BBC. Também no Reino Unido, o Telegraph destacou que as empresas brasileiras subornaram inspetores para manter carne podre no mercado. A americana Fox News informou que a polícia brasileira desmantelou máfia que subornava fiscais. No New York Times, a manchete foi o envolvimento das maiores empresas de alimentos do país num escândalo de carne contaminada. O argentino El Clarín alertou para a preocupação do Brasil com o futuro do mercado de carnes. E o espanhol El País citou a JBS e a BRF na mira por esquema de corrupção. Nessa sexta-feira, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, já tentava amenizar os danos. A carne brasileira está presente em quase 150 países. Isso demonstra a qualidade dos produtos produzidos no Brasil. E cabe ressaltar que cada um desses países tem os seus sistemas de vigilância que atestam a qualidade desses produtos quando lá chegam. Portanto, além da fiscalização nossa do Ministério da Agricultura, esse produto também é fiscalizado ao chegar nesses países. Hoje de madrugada, a Polícia Federal prendeu Rony Nogueira, um dos principais executivos da Brasil Foods, a BRF, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele estava no exterior e teve a prisão preventiva decretada ontem. Segundo o juiz federal Marcos Josegrey da Silva, que determinou a prisão do executivo, ele tinha logins e senhas para acessar processos administrativos do Ministério da Agricultura, função que deveria ser exclusiva de servidores. As investigações revelaram, entre outros crimes, que alguns dos frigoríficos envolvidos vendiam carne fora da validade. O produto era maquiado com ácido ascórbico e reembalado. As empresas subornavam fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que eles autorizassem a comercialização do produto impróprio, tanto no mercado interno quanto para a exportação. Hoje, no Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária recolheu amostras de carnes embaladas a vácuo em supermercados para averiguação. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Controle de Produtos da Vigilância e o resultado dos testes sai em 10 dias.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reconheceu que as fraudes podem afetar o mercado dos produtos brasileiros. Nós não podemos mensurar em termos de reais ou de dólares o prejuízo que essa operação traz ao Brasil e ao setor, mas com certeza será muito forte. O Brasil tem trabalhado muito nos últimos anos, isso com recursos públicos, privados, das empresas, das associações, dos produtores, para conseguir espaço nesse mercado internacional. Isso é uma guerra podemos dizer assim, de foice no escuro, onde todo mundo quer ocupar o espaço de todos. Então nós conseguimos isso nos últimos anos e claro que uma operação dessa nos traz preocupação, nos coloca em dúvidas, mas o Brasil é muito mais forte, nosso sistema, como disse, é muito, muito bom e nós vamos comprovar a lisura dos nossos processos, separar aquilo que está errado e seguir adiante.